Você encontrou o capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Lucas? Diga amém. A gente vai ler a partir do versículo de número 1 até o versículo de número 7. A minha versão da Bíblia King James atualizada, então pode estar um pouco diferente da sua, mas o sentido é exatamente o mesmo, e eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração nessa noite. Diz assim o texto sagrado: E aconteceu que num determinado dia, Jesus estava próximo ao lago de Genezaré, e uma multidão o espremia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Ele observou junto à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, que havendo desembarcado, cuidavam de lavar as suas redes. Então entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e lhe solicitou que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava ao povo. Assim que acabou de ministrar, dirigiu-se a Simão e aos demais e lhe pediu: Ide para onde as águas são mais profundas, e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que lhe replicou Simão: Mestre, tendo trabalhado durante a noite toda, não pegamos nada. Todavia, confiando na tua palavra, lançarei as redes. Assim procederam e pegaram enorme quantidade de peixes, tanto que as redes começaram a se romper. Por esse motivo, acenaram aos seus amigos do outro barco, para que viessem ajudá-los. Eles chegaram e lotaram ambos os barcos, a ponto que começaram a afundar. E você pode dizer amém e glória a Deus por esta palavra. Bendito é o nome do Senhor. Eu vou pedir para que você mantenha a Bíblia aberta durante a exposição do texto, mas eu vou te pedir uma gentileza agora. Se possível, pegue na mão de alguém que está perto de você, pega na mão dessa pessoa, e se essa pessoa já vier segurando na sua mão, com aquela mão mole, sem expressão, parece que ela quer soltar logo, sabe? Dá uma apertada na mão dela, dá uma apertada na mão dele. Eu vou contar até 3 para a gente fazer bonito e organizado, e no 3, você vai liberar uma palavra profética sobre a vida dessa pessoa. Mas entenda, você não vai apenas repetir o que eu estou falando, você não vai apenas falar, você vai liberar uma palavra profética sobre a vida dessa pessoa. Quando eu disser 3, você vai olhar para essa pessoa, para a direita, para a esquerda. Se estiver muito animado, cutuca quem está na frente, mas no 3, libera uma palavra dizendo assim: está pesado, mas você aguenta. Calma que eu não contei ainda. Deixa eu contar até 3 para a gente fazer bonito e organizado. Vamos lá. Mas para o ensaio ficou bem ruim. Então vamos fazer de novo. Vamos fazer direito. Libera essa palavra, irmão, porque pode ser que essa pessoa que está aí do seu lado sorriu para você, brincou com você, levantou a mão, adorou. Mas você não tem noção do peso que ela entrou aqui carregando. Há uma palavra profética na tua boca agora e você vai ser canal de Deus. E aleluia, Deus vai te usar para falar com essa pessoa. Então no 3, você vai dizer: está pesado, mas você aguenta. 1, 2, 3. Libere a mão desse crente e dê glória a Jesus. Aleluia. Está pesado, mas você aguenta. É a palavra da parte do Senhor para alguém aqui esta noite. Aleluia. Bendito seja Deus. O capítulo 5 do Evangelho segundo escreveu Lucas é um capítulo que traz para nós já a ideia de um momento de ascensão, ou o início da ascensão do ministério de Cristo. E por que nós afirmamos isso? É evidente, o versículo de número 1, o versículo vai dizer que Jesus estava sendo espremido pela multidão. As pessoas o apertavam querendo ouvir a palavra de Deus. As pessoas já estavam seguindo Jesus, já estavam indo onde ele ia, a fim de receber dele uma palavra, a fim de receber dele ensinamentos. E a Bíblia diz que havia uma grande multidão espremendo, apertando, comprimindo Jesus, para que ele lhes ministrasse a palavra de Deus. A este ponto, Jesus chegou no lago de Genezaré. E a Bíblia diz que então ele olha e observa 2 barcos, e ele encontra então
ele encontra então uma saída para aquele povo que o espremia, para aquela multidão que o comprimia. Jesus vai pegar um barco, dos barcos que estavam ali encostados à beira da praia. Jesus vai pegar um dos barcos emprestado. Jesus vai pegar o barco de Simão Pedro, não por acaso, mas sim por propósito. Jesus vai tomar esse barco emprestado, vai entrar dentro desse barco e vai então pedir para que Simão o afastasse um pouco da beira da praia, a fim de que Jesus pudesse utilizar o seu barco. Mas veja, a Bíblia diz que Jesus vai usar o barco de Simão para pregar a palavra, vai usar o barco de Simão para ministrar aquele povo, vai usar o barco de Simão para lhes ensinar a palavra. A Bíblia diz que ele toma esse barco emprestado e passa então a usar este barco com essa finalidade. O que fica evidente, o que fica claro aqui é que parece que Jesus pegou meu barco emprestado e desconfigurou. Jesus pegou o barco emprestado e arrancou o barco do seu sentido real, porque barco não foi feito para ser púlpito, barco foi feito para navegar. Só que Jesus pega agora esse barco e não utiliza este barco para navegar. Jesus pega esse barco e utiliza esse barco para ser um púlpito, a fim de que ele pudesse ministrar a palavra a toda aquela multidão que estava ali. Ao pegar o seu barco, o meu barco emprestado, a noção, a impressão que a gente tem é que Jesus está arrancando o verdadeiro sentido desse nosso barco. É que Jesus está desconfigurando as coisas a respeito desse barco. Por quê? Porque o barco foi feito para navegar, e a Bíblia diz, eles navegaram a noite inteira, eles tentaram pescar a noite inteira, e vieram de uma noite cheia de frustrações, vieram de uma noite onde trabalharam e não tiveram resultado nenhum. Agora pela manhã chega um homem, toma o meu barco, e ao invés de dirigir o meu barco e navegar o meu barco, ou navegar com o meu barco, ele faz o meu barco de púlpito. Mas duas coisas ficam claras aqui para nós. Primeiro, duas coisas acontecem na verdade quando Jesus toma o nosso barco. Primeiro, Jesus vai então mostrar que esta minha ferramenta de trabalho na verdade tem mais funções, aleluia, tem mais funções do que aquelas que eu acho que tem. Por quê? Porque na cabeça de um pescador o barco foi feito para ser navegado. Só que Jesus chega e mostra, ele não serve apenas para ser navegado, ele serve também para ser púlpito, ou aleluia, e para que eu pregue a minha palavra. Jesus vai dar um novo sentido àquela embarcação. Jesus vai dar um sentido que naquele momento era mais apropriado para aquela embarcação. A segunda coisa que acontece quando Jesus entra no meu barco, além do fato dele dar um novo sentido ou mostrar para mim que este meu barco tem mais funções do que aquelas que eu conheço, que esta minha ferramenta de trabalho na verdade dá para fazer mais coisas com ela do que aquilo que eu acho que dá para fazer. Além do fato dele mostrar uma nova função, um novo sentido para o meu barco, Jesus também vai me testar e vai verificar até onde eu estou disposto a ir depois de uma noite de frustração. Porque Pedro está frustrado, os irmãos estão frustrados, os pescadores estão frustrados, eles estão vindo de uma noite cansativa, eles estão vindo de uma noite de trabalho, eles estão vindo de uma noite intensa, e o pior de tudo isso não é aplicar esforço, o pior de tudo isso não é trabalhar muito, o pior de tudo isso é aplicar esforço, é trabalhar muito e não ter resultado nenhum. Então eles estão vindo de uma noite onde trabalharam e não tiveram resultado nenhum. Agora Jesus entra no barco e diz assim: afasta ele um pouco da praia, porque eu vou usar o teu barco para pregar a palavra. Meu irmão, se fosse alguém que por causa da frustração ficou irado, por causa da frustração já está sem paciência, ia dizer: Senhor, quer saber, se vira aí, faz você. Mas Jesus está testando agora aquele homem e está dizendo assim nas entrelinhas: eu quero ver até onde eu posso ir com você, mesmo depois de uma noite de frustração. Isabela não entendia ainda, vai entender agora. Será que Jesus ainda pode usar o seu barco mesmo que ele não esteja te dando resultados? Será que Jesus ainda pode usar o teu barco mesmo depois de uma noite de frustração? Será que você ainda é capaz
capaz de emprestar o teu barco para Jesus, mesmo não tendo o que você quer? Será que você ainda é capaz de emprestar o seu barco para Jesus, mesmo não recebendo o que você queria? Trabalhou uma noite inteira e não teve resultado. Trabalhou uma noite inteira e está voltando para casa de mãos vazias. Aí Jesus entra na cena para dizer: me empresta o teu barco. Será que você é capaz de entrar nesse barco e emprestá-lo para Jesus, mesmo depois de uma noite de frustração? Jesus está verificando até onde aquele homem pode ir, mesmo depois de não ter recebido o que queria. Porque se você é daqueles que só empresta o teu barco para Jesus se Ele fizer o que você quiser, você nunca vai viver o dia da pesca maravilhosa. Se você é daqueles que é condicionado a emprestar o teu barco para Jesus, só quando você tem bons resultados, você nunca vai viver a pesca maravilhosa. Eu vou dizer porque alguém precisa receber essa palavra. Se você só é capaz de emprestar o teu barco para Jesus quando as coisas estão bem, se você só é capaz de emprestar o teu barco para Jesus quando tudo na tua casa está bem, se você só é capaz de emprestar o teu barco para Jesus quando Ele faz o que você quer, você nunca vai viver o dia da pesca maravilhosa. Porque a pesca maravilhosa não é para aqueles que vieram de uma noite maravilhosa. A pesca maravilhosa não é para aqueles que estão vivendo uma vida maravilhosa. A pesca maravilhosa é para aqueles que mesmo depois de uma noite de frustração, estão dizendo: Senhor, o meu barco, se tu quiser, é teu. Faz o que o Senhor quiser. Usa o meu barco como o Senhor quiser. Conduz o meu barco da maneira que o Senhor quiser. Quer entrar no meu barco, Jesus? Entra. Quer fazer do meu barco o teu púlpito? Então faz. Quer glorificar o meu nome em meio à minha frustração, o teu nome em meio à minha frustração? Então glorifica. Este barco, Senhor, é todo teu, pode usar. Eu estou frustrado, mas eu estou disponível. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus vai entrar nesse barco e vai começar a pregar a palavra. Só que antes de Jesus entrar no barco, oh glória, e antes mesmo, aleluia, oh, eu sinto a presença de Deus aqui. E antes mesmo de Pedro emprestar o seu barco, Jesus encontrou aqueles pescadores lavando redes. Aleluia. E a gente entende o seguinte, ou subentende o seguinte: quem está lavando a rede, está desistindo da pesca. Quem está lavando a rede, está abandonando o barco. Quem está lavando a rede, está querendo ir embora, mas não é bem assim. Se ali o cenário fosse de uma desistência definitiva, Pedro não lavaria as redes, nem os outros pescadores. Se ali o cenário fosse de alguém que está de fato desistindo, largando tudo, abrindo mão, ele jamais lavaria a rede, porque lavar a rede é manutenção para uma nova oportunidade. Quem está lavando a rede não está desistindo, quem está lavando a rede está se preparando para uma nova chance. Quem está lavando a rede não está jogando a toalha, quem está lavando a rede está dizendo: não deu certo hoje, mas pode dar certo amanhã. Aleluia. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém aqui. Ainda bem que Jesus te achou lavando a rede. Ainda bem que Jesus te achou lavando a rede. Diante da noite de frustração, Jesus poderia te encontrar deixando o lodo na rede, a rede toda suja, jogando essa rede fora e dizendo: eu não quero mais nada. Mas meu irmão, eu vou liberar uma palavra de Deus. O Senhor falou comigo hoje a respeito dessa palavra e mandou eu dizer para alguém: tem alguém que está lavando a rede não porque é bom, tem alguém que está lavando a rede não porque é demais, tem alguém lavando a rede não porque é corajoso demais, está lavando a rede porque sabe: se eu não lavar, ninguém lava. A realidade é essa. Ele não está lavando a rede porque ele tem a opção de desistir. Eu estou falando de alguém que está lavando a rede porque sabe: desistir não é uma opção. Quereva sobre a deremante devácia. Ele vive da pesca. Se ele abandona a rede, ele não tem sustento.
Se ele abandonar a rede, ele não tem mais nada. Então desistir não é uma opção, vai ter que lavar a rede. Tereva subriá, camandorébia saio. Desistir não é uma opção. Não existe a escolha de desistir. Nós estamos equivocados quando nós pensamos o seguinte: estou lavando a rede porque sou muito crente. Estou lavando a rede porque sou boazona. Estou lavando a rede porque sou melhor que todo mundo. Não, a gente só está lavando a rede porque a gente sabe, desistir não é uma opção. Então eu vou me preparar para uma nova oportunidade. Eu não sei se vai ser hoje, eu não sei se vai ser amanhã, eu não sei se vai ser daqui um mês, mas eu vou preparar a rede para a hora oportuna. Aleluia. Não dá para desistir, você já chegou longe demais. Eu estou pregando para gente que fala assim: Deus, eu desisto desse casamento. Mas quando se vê, está na madrugada lavando rede. Jesus, entra no meu matrimônio. Eu estou pregando para alguém que está dizendo: Senhor, eu vou abrir mão desse menino. Mas quando se vê, está dentro do quarto dele de mão estendida dizendo: esse menino é do Senhor, ele não é do diabo. Eu estou falando de alguém que está dizendo: eu vou desistir do ministério, mas se pega no chuveiro cantando e ensaiando e dizendo: ai, se o pastor me der uma oportunidade hoje, eu vou cantar e vai ser glória. Eu estou pregando para alguém que está dizendo: eu vou desistir do ministério, mas se vê dentro do quarto recebendo informação, recebendo palavra, recebendo mensagem e dizendo: se eu tiver uma oportunidade eu vou dar essa saudação. Eu estou pregando para alguém que está dizendo: eu não quero mais saber desse serviço, eu desisto dessa vaga, mas é só abrir processo seletivo que até jejum você faz. O Senhor está dizendo: eu te achei, e te achei lavando as redes. Eu te achei, e te achei lavando as redes. Alabara Súria. Lavar as redes não é desistir. Mas olhe para cá. Quando você sabe que há sobre você uma responsabilidade e que você não tem a opção de desistir, dificilmente isso te motiva. Na maioria das vezes, isso vai causar em você o sentimento de tamanha responsabilidade que a motivação não virá. O que virá vai ser o contrário. Você vai se sentir mais desmotivado. Por quê? Porque você sabe que aquilo depende de você e você está sem força para fazer. Mas eu aprendi uma coisa com Deus: quando eu estiver cansado, não desiste, descansa. Muitas vezes você não se sente motivado por causa da responsabilidade. Qual que é a realidade do cenário aqui quando Jesus chega e encontra esses homens? A realidade é essa: ele não encontrou homens desistentes, mas encontrou homens cansados. Cansados. Está cansado, mas está lavando a rede. Está cansado, mas tem esperança. Está cansado, mas lembra o tamanho do Deus que serve. Está cansado, mas sabe que basta uma palavra. Está cansado, mas tem noção que basta ele liberar a ordem do trono. Está cansado, mas sabe, Deus me fez uma promessa. Está cansado, mas sabe, Deus falou algo ao meu respeito. Eu queria uma pessoa para crer nessa palavra. Está cansado, mas está dizendo: Deus, eu não vou parar de lavar a rede, eu vou prepará-la. Irmão, se Jesus chega e a rede está cheia de lodo, não ia ter tempo hábil para acontecer o que aconteceria. Ainda bem que Jesus chegou e a rede está lavada. Alguém já preparou o instrumento para uma nova oportunidade. Alguém já preparou o instrumento para uma nova chance. Aleluia. A Bíblia diz que Jesus vai então chamar este homem, entrar no barco dele, e depois que Jesus termina de ministrar ao povo, a Bíblia diz que Jesus vai então fazer um convite: chama os teus companheiros, manda eles subirem no barco,
e afasta o barco da praia. Vai para o lugar de águas mais profundas. Agora eu quero que você redobre a tua atenção aqui. Jesus tem ou não poder para chamar os peixes para o lugar raso, onde o barco estava? Sim ou não? Óbvio. Ele manda no mar, ele manda nos peixes. Ele tem poder para chamar os peixes para o lugar raso e eles fazerem a colheita dos peixes ali mesmo. Só que a Bíblia diz que Jesus diz assim: vão ao mar alto, vamos ao mar alto, e lançai as vossas redes. Os bons pescadores sabem, não se pega uma quantidade numerosa de peixes no raso. Quanto mais fundo você for, mais é a probabilidade de ter uma pesca boa. Maior é a probabilidade de você ter um bom resultado. Então veja, Jesus não vai alterar o método, ele vai dar uma experiência com a obediência. Por quê? Irmão, o barco é o mesmo, a rede é a mesma, os pescadores são os mesmos, o lago é o mesmo, a geografia é a mesma, o método é o mesmo. O que Jesus está dizendo é: eu não preciso alterar o método, porque você não precisa de um método novo, você só precisa da direção certa. O barco é o mesmo, o lago é o mesmo, a rede é a mesma, mas a palavra agora é de Jesus. A palavra agora saiu da boca dele. O método continua sendo o mesmo, mas a ordem veio de alguém diferente. A ordem não veio apenas de um pescador experiente. Talvez, se nós olharmos pela ótica humana, eles poderiam dizer assim: o que esse carpinteiro está querendo arrumar aqui? Tua área é outra, Jesus. O Senhor conhece outra coisa, disso aqui a gente conhece. Orevácia. Nisso aqui a gente opera faz tempo, e a gente sabe que se durante a noite a pesca não foi boa, durante o dia que não vai ser. Mas agora eles estão debaixo de uma palavra, agora eles estão debaixo de uma orientação. Meu irmão, minha irmã, Deus me mandou aqui para dizer para você: você não está fazendo nada de errado. O problema é que você está querendo fazer com a força do teu barco, que só vai acontecer quando Jesus entrar nele. Jesus está dizendo para alguém: não é você que está usando o método errado, o método está certo. A questão é, você tem o método certo, mas tem a direção errada. Você está querendo produzir resultado com a força do teu braço, você está querendo produzir resultado com o teu conhecimento, você está querendo produzir resultado com a tua network, você está querendo produzir resultado com aquilo que você sabe. E Jesus está dizendo: eu quero te dar uma experiência nova, uma experiência que não vem dos teus contatos, uma experiência que não vem daquele teu amigo, uma experiência que não vem do banco, uma experiência que não vem do advogado, uma experiência que vem da obediência. Jesus está dizendo para alguém: eu estou querendo te dar uma experiência nova, a fim de que você entenda, a fim de que você compreenda: esse barco é teu, mas o peixe é meu. Esse barco é teu, mas o mar é meu. Esse barco é teu, mas quem manda nele sou eu. O Senhor está dizendo para alguém: acalma, deixa eu entrar. Ai, aramachei, acabará sobre a. Deixa eu entrar no barco para tu ver o que acontece. Eu falo com o mar, eu falo com os peixes. Eu mando. Dareva súbria. O resultado não vem de você. O resultado só virá através da palavra. Não é o quão experiente você é na área, é sobre a palavra que foi liberada sobre você.
não é a quantidade de contatos que você pode fazer, é sobre a palavra que foi liberada sobre você. Eu tenho uma palavra de ordem para alguém aqui nessa noite, e quem quiser receber, levanta a mão que eu vou profetizar. O Senhor está dizendo para alguém aqui, aleluia, quando eu entrar no teu barco não é mais do teu jeito, quando eu entrar no teu barco não é mais do jeito que você acha que é, quando eu entrar no teu barco, o método permanece o mesmo, mas a palavra agora não é tua, a ordem agora não é tua, o jeito agora não é teu, a ordem é minha, o jeito é meu, a palavra é minha, e o resultado virá de mim, diz o Senhor. O texto diz que Pedro olha para ele e diz assim: Senhor, nós investimos uma noite inteira. Irmão, não foi fácil. Eles investiram trabalho braçal e esforço mental, porque pescaria requer estratégia e paciência. Pedro está dizendo: Senhor, nós tivemos uma noite inteira de trabalho, sem alcançar resultado nenhum, mas por causa da tua palavra. Sabe o que Pedro está dizendo? Se é o Senhor que está falando, eu vou ignorar o que já aconteceu até aqui. Se é o Senhor que está dizendo, eu vou ignorar o meu conhecimento a respeito das coisas. Se é o Senhor que está dizendo, eu vou ignorar o que foi vivenciado na noite anterior. Se é o Senhor quem está dizendo, eu vou lançar as minhas redes outra vez. O texto diz que eles vão ao lugar profundo, lançam as redes e começa a vir peixe, 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 peixe. Aleluia. O resultado procurado durante uma noite inteira vai acontecer no dia seguinte daquela madrugada frustrante, por causa de uma palavra. Só que presta atenção nisso aqui e eu acabo. O texto nos revela que quando os peixes começam a invadir a rede começa a se romper, e o barco começa a afundar. A rede está rompendo, o barco está afundando, tem muito peixe na rede, e a pergunta que não quer calar é: como é que pode algo que Jesus me deu rasgar minha rede e quase afundar meu barco? A questão é essa, mas entenda. Quando Jesus chega para manifestar o milagre, a pesca maravilhosa, Jesus nunca esteve falando de coisas materiais. Jesus usou a isca do que é material e visível para atraí-los para o campo espiritual, da fé, da palavra e do chamado. Oh, aleluia! Quando a rede começa a se romper e o barco parece que vai afundar, o que Jesus está ensinando para estes discípulos é, o que não eram discípulos ainda, mas que haveriam de se tornar, o que Jesus está ensinando para eles é: às vezes, o que eu te dou vai rasgar tua rede e te dar a sensação de afundar o barco. Porque tinha tanto peixe na rede, que a rede, que era forte e que era preparada para suportar um grande peso, começou a se romper. E alguém começa a se questionar: se foi Jesus que mandou, por que a rede está rasgando? Se foi Jesus que mandou, porque parece que o barco vai afundar? Mas a verdade é, Jesus nunca esteve falando de peixe, nunca esteve falando de recurso, nunca esteve falando de pesca. Ele usou a isca de tudo isso para atrair alguém para
o propósito. O que Jesus está ensinando a estes homens é o seguinte: na caminhada comigo vocês vão ter que saber e vão perceber que às vezes as coisas que eu deposito na rede de vocês, às vezes as coisas que eu dou a vocês, vão dar a vocês a sensação de rede rasgada e de barco que está quase afundando. Mas a verdade desta palavra é: Jesus estava dizendo para eles: o peixe quem mandou foi eu. A rede vai sustentar sim, o barco não vai afundar não. Aí nós voltamos àquela palavra que profetizamos no início uns para os outros. Era Cristo dizendo para eles: está pesado, mas você aguenta. Está pesado, mas você aguenta. Está pesado, mas você aguenta. A rede não vai rasgar, tu não vai perder peixe, o barco não vai afundar, você não vai ter perda total da ferramenta. É apenas uma impressão. Sabe por quê? O diabo está querendo dizer para alguém: está vendo? O que ele te dá só te traz peso. Que ministério é esse que só te pesa? Que filho é esse que só te pesa? Que família é essa que só te pesa? E o Senhor está dizendo: eu mandei a quantidade que eu sei que você aguenta. Eu mandei a quantidade que eu sei que você aguenta. Põe a mão no ombro de alguém agora, que eu vou profetizar debaixo da palavra. O céu está dizendo para alguém: continua pregando porque você aguenta. Continua cantando porque você aguenta. Continua orando porque você aguenta. Continua intercedendo porque você aguenta. O Senhor está dizendo: não vai rasgar, não vai afundar. Você aguenta. Arabai que vaste cabaraçoria. Reva subir. Remancho, revácia. Quem falou que você vai morrer no exercício do ministério? Quem falou que você vai morrer por causa da chamada? Quem foi que disse para você que você não está aguentando? Ai, Jesus sabia exatamente o peso que mandaria na rede, mas Ele está dizendo para você: não fica preocupado não, só puxa que eu sustento, puxa que eu sustento, puxa que eu sustento, pai cabaraçaio, puxa que eu sustento. O céu está dizendo para alguém: você não vai morrer sendo pastor, você não vai morrer sendo dirigente, você não vai morrer cantando, não vai morrer pregando. Você puxa e eu sustento, você puxa e eu sustento, você puxa e eu sustento. Olha para quem está do seu lado e fala assim: a rede não vai rasgar não. Deu uma rompidinha, mas não vai rasgar não. Fala. O barco balançou, mas ele não vai virar. Fala. Balançou, mas ela vai. Balançou, mas não vai virar. Balançou, mas não vai quebrar. Balançou, mas não vai ser destruído. O Senhor está dizendo: aguenta, 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 aguenta. Vou dizer até alguém entender: aguenta, 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 diz o Senhor. Isabela, mas eu sou muito perseguida. Aguenta. Isabela, mas vivem me caluniando. Aguenta. Isabela, mas fazem de tudo para me arrancar. Aguenta. Elemandorevácia. Isabela, mas dizem que eu só estou porque fulano me colocou. Aguenta. Aguenta. Aguenta, aguenta. Aguenta, aguenta. Tu quer voltar para a beira da praia? Então aguenta. Quer voltar para a beira da praia? Então aguenta, aguenta. Aguenta, diz o Senhor. Cristo está os atraindo, e eu encerro. Cristo está os atraindo para que eles entendam a finalidade da presença dele ali. A presença de Jesus ali não é apenas para lhes dar algo maravilhoso, mas para lhes fazer entender o quão maravilhoso ele é. Sabe o que acontece ao final dessa história?
eles pescam uma quantidade enorme de peixes. O barco não afunda, a rede não rasga. Eles chegam na praia. E quando chegam na praia, Simão olha para o Senhor e diz: Senhor, se afasta de mim. Eu sou um homem pecador. Porque antes ele chama Jesus de mestre. E agora ele chama Jesus de Senhor. Quando ele chama de mestre, ele não está lhe imputando nenhum tipo de divindade. Mas quando ele diz Senhor, o resultado da pesca maravilhosa não era para Pedro ou os outros reconhecerem a Jesus como alguém que apenas sabe do que fala, mas para eles saberem que Jesus é o Senhor. Jesus olha para ele e diz assim: não, você acha que eu vim aqui brincar com você, rapaz? Você acha que eu vim aqui brincar com o teu sentimento? Não. Eu te farei não mais um pescador de peixes, mas agora tu serás um pescador de homens. A narrativa se encerra dizendo: e deixando tudo, o ser. Você está entendendo que o negócio não é o quanto você vai pescar, mas com quem você vai pescar? Você está entendendo que a questão não é o resultado que será produzido, mas quem produzirá o resultado? Você está entendendo que não é para onde você vai, mas com quem você está indo. Quando Jesus dá um duro discurso, eu encerro agora, a todos os seus discípulos e a multidão que estava ali, a Bíblia diz que muitos o deixaram, muitos não suportaram, muitos foram embora, e vendo aquele povo embora, Jesus olha para os discípulos e diz assim: e vocês não vão também? Só que o Pedro, que vivenciou a pesca maravilhosa, ele sabe, não é sobreviver um dia maravilhoso com Ele, é sobreviver uma vida maravilhosa com Ele. Ao passo que, fazendo essa pergunta, Pedro olha e diz: Senhor, para quem iremos nós, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Eu vou profetizar para quem quiser receber: Jesus vai entrar no teu barco, mas não é apenas para te dar um bom resultado. Jesus vai entrar no teu barco para dizer: agora vem e me segue, vem e me segue, vem e me segue, vem e me segue. No final da história, meu irmão, ficou barco, ficou rede, ficou peixe, ficou tudo. Eles só não ficaram sem Jesus, porque quando você conhece a Cristo, você deixa barco, deixa rede, deixa lago, deixa peixe, só não admite deixar Jesus, só não admite deixar Jesus. Pedro estava dizendo: a partir de hoje eu deixo o peixe, mas não deixo o Senhor. A partir de hoje eu deixo a rede, mas não deixo o Senhor. Posso ir para a igreja de pé? Fique de pé. Aleluia. Aleluia. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu sinto graça de Deus aqui na igreja. Eu sinto graça de Deus no meio do povo. Eu sinto graça de Deus. Graça, 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 graça de Deus. Graça de Deus, graça de Deus. Graça de Deus, graça de Deus, graça de Deus. Graça de Deus, graça de Deus. Eu vou te pedir uma gentileza agora, a gente vai orar. Segure na mão da pessoa que está perto de você, mas presta atenção.
fica de frente para ela, de 2 em 2. Se não fechar a conta no banco, pode ser 3 e 2, mas no máximo 3 pessoas. Que eu quero orar com você para a gente encerrar. Glória. Aleluia. Aleluia. Talvez você esteja de mão dada com alguém que está vindo de uma noite de frustração. A pesca não foi boa. Talvez essa pessoa que está segurando na tua mão agora viveu um ciclo terrível na estação passada, no semestre passado. Oh, aleluia! Mas agora você vai ser um instrumento de Deus aí para ela. Comece a orar por ela, comece a orar por ele. Isabela, eu oro o quê? Eu oro o que você ouviu na palavra. Peça para o Senhor agora dar a essa pessoa uma rede cheia. E se ela já estiver com a rede cheia e estiver com a sensação de que a rede vai rasgar, de que o barco vai afundar, ministre sobre a vida dela dizendo: você aguenta, pode estar pesado, mas você suporta, pode estar pesado, mas você aguenta. Tu não veio aqui por acaso não, diz o Senhor para alguém. Você não veio aqui só para cumprir escala não, diz o Senhor para alguém. Você veio aqui porque eu vou sustentar a tua rede. Eu vou sustentar a tua rede. Não é calúnia que vai arrancar você desse barco não. Eu vou sustentar a tua rede. Eu vou sustentar a tua rede. Não é levante que vai arrancar você da minha presença não. Eu vou sustentar a tua rede. Eu vou sustentar a tua rede. E o Senhor está dizendo: mas enquanto eu sustento, você puxa. Enquanto eu sustento, você trabalha. Enquanto eu sustento, você canta. Enquanto eu sustento, você ora. Enquanto eu sustento, você prega. Enquanto eu sustento, você profetiza. Vai ministrando. Enquanto eu sustento, você não para a marcha. Enquanto eu sustento, tu fala em língua estranha. Enquanto eu sustento, você entra no mistério com varão. Enquanto eu sustento, tu faz a minha vontade. Enquanto eu sustento, não vai ter morte, não vai ter morte, não vai ter morte, não vai ter falência, não vai ter falência, não vai ter divórcio, não vai ter divórcio. Ele sustenta a tua rede nessa noite. Dá um abraço em pelo menos 2 pessoas e diga para ela: ele sustenta a tua rede.